Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco por esse maravilhoso universo de Deus. Aula passada nós falamos de missão dos espíritos, esse é o nosso tema, que nós temos uma missão importantíssima, a primeira de todas, que é conosco mesmo. A nossa missão, a nossa iluminação pessoal, nossa transformação moral, é a nossa maior missão, né? Não se esqueça disso. Às vezes a gente fica para o exterior, né, as coisas exteriores, e a gente tem que trabalhar dentro da gente, né? Trabalhar nosso interior. Tem um livro que eu aconselho a leitura chamado Voltei. Voltei. É um livro muito interessante para quem é espírita. Os espíritas têm que ler esse livro, né? E vai mostrar isso, né? Que às vezes a gente fica para o externo, fazendo coisas para o exterior, não que não deva, mas além de você estar no externo, você tem que buscar a sua melhoria pessoal, interior, né? Sua iluminação. Então hoje, a 574, qual pode ser a missão das pessoas voluntariamente inúteis na Terra? Será que a pessoa inútil tem uma missão? Há realmente pessoas que vivem somente para si mesmas e não sabem ser úteis para nada. Tem gente que é assim, não sabe ser útil para nada. São pobres seres dignos de compaixão, porque expiarão cruelmente sua inutilidade voluntária, e muitas vezes seu castigo começa na terra, pelo tédio e desgosto da vida, né? Vai começar pela terra, pelo desgosto. Deus lhe permite assim agir. Compreenderão mais tarde os inconvenientes de sua inutilidade e serão os primeiros a pedir para reparar o tempo perdido. Então é uma constatação do tempo perdido no plano espiritual. Gera culpa e remorso, levando-nos à hospitalização por muito tempo, né? O remorso, a culpa, são coisas terríveis aí para o espírito, né? O tempo perdido, perdi tempo, fiquei aí pensando que a vida era uma coisa, né? E aí descobri que não era por ali. O sentido da vida é outro, né? Então, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Chico Xavier. Nós podemos começar agora essa nossa modificação, né? Com certeza. Na 576, os homens que têm uma missão importante são predestinados antes de seu nascimento e têm conhecimento disso, né? Aqueles que têm uma missão importante, eles já têm conhecimento disso? Algumas vezes sim, na maioria das vezes a ignoram, né? Tem apenas um objetivo vago ao vir para a Terra. Sua missão se revela após seu nascimento e de acordo com as circunstâncias. Deus os direciona para o caminho onde devem cumprir os seus desígnios. É muito interessante, né? Eles algumas vezes têm que vai ter uma missão assim, mas normalmente o que acontece? Eles ignoram, não estão sabendo disso, mas são levados pelos caminhos desígnios de Deus para cumprir a sua missão. Olha que interessante, Deus não falha, não, os seus desígnios são interessantíssimos, né? Na 577, quando o homem faz algo útil, é sempre por uma missão anterior e predestinada ou pode receber uma missão não prevista? Será que pode receber uma missão não prevista? Nem tudo que um homem faz é resultado de uma missão predestinada, nem tudo. Ele é muitas vezes o instrumento de que um espírito se serve para executar algo útil. Às vezes, ele não tem essa predestinação, né? Quando nasce já predestinado aquilo, não. Ele vai ser útil conforme aquilo que vai ser necessário, então ele vai ser útil ali. Então, o primeiro encontro do Chico Xavier com Emmanuel, eu vou relatar para vocês. Chico, você aceita trabalhar na mediunidade com Jesus? Pergunta Emmanuel. Chico, sim, se os bons espíritos não me desampararem. Emmanuel, para isso você terá que estudar e trabalhar muito e se esforçar no bem com disciplina e disciplina. Veja como é importante a disciplina, foi dita aí 3 vezes por Emmanuel para Chico, para nós alcançarmos essa nossa melhoria espiritual.
é disciplinado, sim, né? A disciplina. Então, 579. Uma vez que o espírito recebe sua missão de Deus, como Deus pode confiar uma missão importante e interesse geral a um espírito que pode falhar? Como é que Deus pode dar uma missão importante a um espírito que pode falhar? Deus não sabe se seu general terá vitória ou será vencido, mas sabe Deus que os projetos importantes não são confiados aos que podem abandonar sua obra no meio, né? Deus confia aquele que não vai deixar sua obra no meio. Toda a questão está no conhecimento do futuro que Deus possui, né? Mas que vos é dado a conhecer, mas que não vos é dado conhecer, tá? A nós não é dado conhecer isso, mas a Deus sabe tudo, né? Então, missões, né? Só há 3 coisas que uma pessoa pode fazer, né? Fugir, ficar olhando ou fazer algo. Não é verdade? 3 coisas que uma pessoa pode fazer: fugir, ficar olhando ou fazer algo. Se você tem medo de receber críticas, não faça nada, não fale nada, não seja nada, né? Se você tem medo, o medo é um negócio terrível, né, gente? Paralisa tudo. Fugir ali de medo, né? Então, se você tem medo de críticas, não faça nada, não fala nada e não seja nada. Então, a 578, o espírito pode falhar em sua missão por sua própria culpa? Será que o espírito pode falhar? Sim. E não é um espírito superior, né? Se for um espírito superior, não falha não. Mas se não é um espírito superior, ele pode falhar. Quais são as consequências disso? Será preciso fazer sua tarefa, sair sua punição. Também sofrerá as consequências do mal que tiver causado, né? O mal que causou vai sofrer as consequências, né? Punição, não é bem esse termo, naquela época usava o termo punição, castigo, ali em 1800, 1900, 1800, comecinho, né? 1857, ali de Kardec, devido à influência de outras religiões, né? Que falavam de castigos, punições, mas não é bem isso, é educação, né? Seremos educados, né? Educados. Então, na 579, uma vez que o espírito recebe sua missão de Deus, como Deus pode confiar uma missão importante de interesse geral a um espírito que pode falhar? Deus não sabe do seu general terá a vitória ou será vencido? Nós já vimos essa questão, né, gente? Então, ele confia, ele já sabe, né? Já de antemão. Então, o espírito que encarna para cumprir uma missão não tem a mesma apreensão daquele que o faz por prova, pois ele tem experiência, como nós já vimos em encontros passados. Na 582, pode a paternidade ser considerada uma missão? Nós já vimos essa questão, mas eu gosto de repetir, porque é uma missão importantíssima, a missão dos pais, tá? Saibam disso. Então, 582, sim, é sem dúvida uma missão. Na 583, se uma criança se torna má, apesar dos cuidados dos seus pais, eles são responsáveis? Nós já vimos, né? Eu já respondi isso aí para vocês, mas vamos ver a questão. Não, os pais não são responsáveis, porém, quanto mais as disposições da criança são más, mais a tarefa é difícil e maior será o mérito se conseguirem desviá-las do caminho do mal. Que às vezes vem para pais, às vezes vem um espírito mal, às vezes pede para vir com pais bons, para ver se ele consegue ser corrigido aqui, né? E esse pai e mãe que age ali sobre o filho na sua educação, corrigindo as más tendências desse filho, tem muitos méritos por isso, né? Ajudar esse espírito no seu crescimento espiritual. Então, os espíritos encarnados têm ocupações relacionadas à sua existência corporal. No estado de erraticidade, quando não estão encarnados, essa ocupação só proporcional ao grau do seu adiantamento, tá? Não custa nada a gente lembrar, é o grau de adiantamento desse espírito. Uns percorrem os mundos, se instruem e se preparam para uma nova encarnação. Outros mais avançados se ocupam do progresso ao dirigir os acontecimentos, sugerir pensamentos favoráveis. E assim os homens de gênio que concorrem para o adiantamento da humanidade. Outros encarnam com uma missão de progresso. Depende da missão, né? Cada um tem a sua aí.
Outros tomam com sua proteção os indivíduos, as famílias, reuniões, as cidades, os povos, os quais são os anjos da guarda, os gênios protetores e os espíritos familiares. Outros, enfim, dirigem os fenômenos da natureza, de que são os agentes diretos. Então, quantas missões não tem por aí, né? São inúmeras, gente. Então, os espíritos comuns se misturam às nossas ocupações e aos nossos divertimentos, tá? Os espíritos imperfeitos permanecem em sofrimento e angústia, até o momento em que Deus permita lhe proporcionar os meios de avançar. Se fazem o mal, é por despeito de ainda não poderem desfrutar o bem. Todas as inteligências concorrem, pois, para a obra geral, tá? Todas. Qualquer que seja o grau atingido, a cada um na medida de suas forças, seja no estado de encarnação ou no espiritual. Por toda a parte de atividade, desde a base do ápice da escala, instruindo-se, coadjuvando-se em mútuo apoio, dando-se as mãos para alcançar o zenite, tá? Então, está registrado no prefácio de um livro que eu chamo também vocês a lerem, né? Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, escrito por Humberto de Campos, espírito de Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier. Então, no prefácio foi escrito pelo espírito Emmanuel, né? E tá assim: se a Grécia e Roma da antiguidade tiverem a sua hora como elementos primordiais das origens de todas as civilizações do Ocidente, se o Império Português e o Espanhol se alastram quase por todo o planeta, se a França e a Inglaterra têm tido a sua hora proeminente nos tempos que assinalam as etapas evolutivas do mundo, o Brasil terá também o seu grande momento no relógio que marca os dias da evolução da humanidade. Se outros povos atestarem o progresso pelas expressões materializadas e transitórias, o Brasil terá sua expressão imortal na vida do espírito, representando a fonte de um pensamento novo, sem as ideologias de separatividade, e inundando todos os campos das atividades humanas com uma nova luz. É bem interessante isso. Então, só para a gente, estou terminando com isso, porque o Brasil não está somente destinado a suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta, mas também a facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada, e a ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro. Vamos ser a pátria do Evangelho, né? Então, o espírito precisa de metas, precisa vislumbrar onde deseja chegar para poder saber como empregar melhor suas forças e seu tempo. Joana de Ângeles, todos nós precisamos de metas. Onde é que nós queremos chegar, né? Qual a nossa meta? Só existe 2 dias do ano que nada pode ser feito. Um se chama ontem e o outro se chama amanhã. Portanto, hoje é o dia certo para amar, acreditar, fazer e principalmente viver. Talha Só serve para viver quem vive para servir. Tá bom, gente? Só serve para viver quem vive para servir. Servir no sentido de ser útil. Ser útil. Isso é a missão dos espíritos, né? Serem úteis aí a toda a criação, ao universo, a Deus, ser útil a Deus, à sociedade, né? Sermos úteis, tá? Bons estudos para vocês e até o próximo encontro.